Hoje nós vamos falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedir e obtereis, mas vamos focar mais na ação da prece e transmissão do pensamento. Então, o que é a prece? O que é a oração? Então, fomos buscar na base da nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos, pergunta 659, que nos diz que a prece é um ato de adoração. E o que é adoração? Consiste na elevação do pensamento a Deus. E o que é elevar o nosso pensamento? É aumentar o grau, aumentar a potência, porque não basta pensar em Deus, nós temos que pensar com elevação, isto é, deixar os nossos interesses pequenos, mesquinhos, para buscar ideais nobres. Então, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, isto é, reduzir distâncias vibratórias. Como? Buscando esses ideais nobres. E é pôr-se em comunicação com ele, sentir a sua presença quando oramos. Então, por meio da prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. A prece, ela não pode ser jamais uma repetição maquinal de palavras sem a participação dos nossos melhores sentimentos. A prece, ela é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Então, nós vamos aprender que o essencial não é orar muito, mas orar bem. E para isso, nós temos que entender como que é esse mecanismo, da nossa ligação com Deus. Então, como age a oração? O poder da prece está no pensamento e na vontade. E não depende de palavras, do lugar ou do momento que ela seja feita. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E esse fluido é o veículo do pensamento, como o ar transmite o som. Então, esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Então, nossa vontade realmente tem que ser firme e forte. E é dessa forma que eu transmito as minhas melhores vibrações de saúde, de amor, de paz a outro espírito, esteja ele aonde estiver. E ele recebe muitas vezes como um orvalho divino que acalma as dores e as aflições. Então, o que vai dar qualidade ao pensamento é a nossa boa intenção, a nossa sinceridade, os nossos bons sentimentos. Quanto mais conseguirmos reunir essas condições, maior potência terá a nossa prece, pois maior influência terá sobre o fluido cósmico. Então, para que a gente possa entender melhor todo esse processo, eu trouxe uma história, a história da Dona Angélica, que era uma mãe que num dia de carnaval estava orando, ajoelhada, pedindo socorro ao espírito de Dr. Bezerra de Menezes para sua filha Julinda. Ela estava internada no hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro com diagnóstico de psicose maníaco-depressiva. E Julinda, devido a abusos da sexualidade em encarnações anteriores, voltou nesta encarnação com o objetivo de reabilitar-se de erros e crimes cometidos. Então, na infância, ela já sofria com insônias, pesadelos, distúrbios de comportamento. E na adolescência e na fase adulta, ela revelava um temperamento bastante difícil,
E dessa forma ela foi abrindo brechas a processos obsessivos, derrapando em caprichos e extravagâncias injustificáveis. Mas sua mãe possuía conquistas espirituais significativas. Nós vamos entender, daqui a pouco, o que seria isso. Nós temos conquistas espirituais significativas. Ela já estava mais evoluída. E ela amava muito essa filha. E ela conseguiu, então, encaminhá-la para um casamento digno, para que a filha tivesse o amparo necessário para vencer essas provas. Ela não estaria sozinha, E o pai, já desencarnado, era também uma alma nobre e se uniu a Dona Angélica para orar pela filha. E a oração comovedora foi registrada pelos sensores da aparelhagem dos postos de socorro instalados no ambiente espiritual da cidade do Rio. E Dr. Bezerra então resolve atender de imediato a evocação. Por quê? Porque ela tinha essas conquistas espirituais, E a prece, como nós vimos, foi feita de forma comovedora, com todo amor. Então ele dirigiu-se ao lar da apelante para as primeiras observações e providências. E Dona Angélica se dirigia a Jesus em sua prece, dizendo: permita que o Dr. Bezerra, de quem tanto tenho ouvido falar em vosso nome, possa vir em meu socorro. Ele também foi pai e experimentou dor equivalente junto a um filho. Então ela já conhecia, a história de Dr. Bezerra, porque realmente ele teve um filho com problemas mentais agravados por um processo obsessivo muito longo que acabou afetando também o físico. E Dr. Bezerra, então, neste momento, ele ficou muito sensibilizado, muito emocionado, e a envolveu em terna vibração de afeto e falou-lhe psiquicamente: a tua oração foi ouvida, confia e espera, agora deita e repousa. Ela recebeu como uma intuição. Esse relato está no livro Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Então essa obra, ela narra que essas almas lutaram muito contra a enfermidade moral e a obsessão. E a oração se fez luz para que o bem triunfasse. Então por que, a vitória da oração? Porque Dona Angélica, como nós vimos, tinha merecimento aos olhos de Deus. E sua prece, feita com todo amor, foi prontamente ouvida. Então a oração, ela é a força motriz de nossa trajetória. A gente não tem noção, do poder que uma prece feita com amor tem. Joana de Ângeles, que é mentora espiritual de Divaldo Franco, o grande divulgador do Espiritismo, ela nos diz que a oração é combustível excepcional. É lubrificante na máquina da vida. E olha o que ela diz: é interfone para falar aos ouvidos divinos. Aí a gente vê, a misericórdia do Pai. Ele nos deu uma linha direta para falar com Ele a qualquer momento. E se nós tivermos merecimento aos olhos de Deus, essa linha nunca estará ocupada. Então, como devemos orar, Quais as atitudes para a prece? Como que nós podemos desenvolver em nós, conquistar esse merecimento? Primeira coisa, a oração exige uma atitude de recolhimento, de silêncio, físico e mental, isto é, o cancelamento de pensamentos comuns do cotidiano.
de tal modo que possamos alcançar a vibração de espíritos elevados, que são os canais por onde flui a inspiração divina. Podemos orar diretamente a Deus, a Jesus ou a recorrer a intermediários, um espírito de nossa devoção, um santo. Então eles ouvem a nossa prece e nos transmitem as suas inspirações. E nós, intuídos, vamos fazer as nossas escolhas. Mas nada acontece sem a vontade de Deus. Outra coisa muito importante, antes de orarmos, nós precisamos fazer uma faxina na nossa mente e no nosso coração, isto é, nos nossos pensamentos e sentimentos. Porque atitudes contrárias à lei de amor funcionam como ruídos que vão dificultar a nossa oração. Outro ponto muito importante, o perdão. É impossível alcançar graças na oração se temos mágoas de alguém. Primeiro nós temos que nos reconciliar com os nossos desafetos. Perdão é oportunidade para a reabilitação de faltas e resgate de dívidas. E nós não podemos negar essa oportunidade a ninguém. Dar oportunidade é caminhar junto, servindo e promovendo meios de ajudar o outro. Se tivermos dificuldades para nos despojar de mágoas, de ressentimentos, vamos rogar ajuda em nossas preces, porque os benfeitores do espaço, eles estão sempre prontos a nos auxiliar. Então, perdoar não é ser apático com os erros alheios, aceitando passivamente agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, fazendo de conta que nada está acontecendo. Não é apoiar condutas inadequadas, é ter compaixão, entendimento maior através do amor incondicional. Então, perdoar não é negar os sentimentos, reprimindo mágoas, pois isso gera doenças. Nós precisamos nos desligar, nos separar emocionalmente da agressão, do fato em si. E desligar é deixar de alimentar-se das emoções alheias, desses sentimentos negativos, inferiores, que às vezes nos contaminam. Então, quando conseguimos nos desatar desses fluidos, começamos a nos compreender e compreender os outros. Percebemos o processo que há por trás dos comportamentos agressivos. Muitas vezes é um histórico de vida pessoal da pessoa que é tão sofrido, o momento que ela está vivendo, talvez de muitas dificuldades, o grau evolutivo que ela se encontra. Quando conseguimos entender que nós também magoamos, nós ofendemos e compreendemos o porquê o outro teve aquela atitude comigo, fica muito mais fácil perdoar. Outra coisa que precisamos desenvolver é o auto-perdão. Temos um julgador interno que muitas vezes ele é tão rígido que ele exige de nós a perfeição absoluta da noite para o dia. E não é assim. Nós estamos todos em processo evolutivo, É um passinho de cada vez. Hoje nós erramos, amanhã a gente conserta e depois erramos de novo, daí a gente tenta novamente. Não existe essa perfeição do dia para a noite. E essa rigidez gera a autoagressão, que gera a agressão e o julgamento do outro. Então, perdoar-nos é amar a nós mesmos. O que fomos não importa. A renovação está no momento presente.
Não importa o que fizemos ontem, agora estamos aqui, né? Temos a oportunidade do aprendizado e podemos fazer diferente. Outra coisa muito importante é a aceitação com humildade e resignação da vontade de Deus. Os homens confundem muito humildade e resignação com negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. Por isso, o orgulhoso e o egoísta não conseguem ser obedientes. E a resignação é o consentimento do coração. Por exemplo, nós temos uma doença. Nós temos a obrigação de procurar todos os recursos para a nossa cura. Mas caso isso não seja concedido, não devemos e não podemos nos revoltar. Porque nós queremos sempre a cura do nosso físico. Mas muitas vezes aquela doença, aquele sofrimento tem uma finalidade muito maior, que é a depuração do nosso espírito, a cura do nosso espírito. Então o homem ainda adoece em consequência de excessos a que se entregou durante toda uma vida. Ele é o autor da maior parte de suas aflições. Temos que ter consciência disso, de forma amorosa também conosco. Então, pela prece, a pessoa resignada, ela vai adquirir a força moral necessária para vencer as dificuldades e para voltar ao caminho do bem. Existem pessoas que em algum momento fizeram pedido a Deus e não foram atendidos. E daí eles passam então a não acreditar mais em Deus, ou então se afastam dele. Nós temos o direito de pedir, sim, mas temos o dever de nos submetermos à vontade do Pai. Porque nem sempre a dor pode ser evitada. Se Deus permite, é porque nós precisamos da experiência. Deus sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. E Ele não atende todas as nossas súplicas, porque às vezes pedimos pedra acreditando ser pão. Nem sempre sabemos distinguir, porque ainda somos crianças espirituais. Então, quando aceitamos com submissão, resignação e paciência, tudo fica mais fácil. E por fim, outra coisa que no momento atual nós temos que fazer isso 24 horas por dia, é o vigiar e orar. Por quê? Porque nós somos testados e tentados a todo momento. Tentação é a força da inércia, é a luta do velho contra o novo, a influência dos espíritos inferiores que nós atraímos pelas nossas imperfeições. Então eles tentam nos arrastar à repetição de equívocos, porque já nos equivocamos muito. Então, às vezes, é mais fácil a gente repetir o erro do que a gente se modificar. E para eles fica fácil, né, fazer com que a gente repita o equívoco. E vigilância? Vigilância é cuidado, é atenção para com os nossos pensamentos e reações, a fim de que, fiscalizando as nascentes do coração, possamos agir tão logo percebamos as manobras da tentação. Se a gente estiver vigiando e orando, nós não vamos cair em ciladas da vida, né? Nós vamos estar atentos, nós vamos cortar o mal pela raiz. Oração é o pensamento do homem em comunhão de Deus, é a nossa ligação com o nosso Pai. Então, juntas, a vigilância e a oração constituem o mais poderoso antídoto contra o mal,
Olha as armas que nós temos nas mãos e muitas vezes não usamos, nos esquecemos. Então, prece é alimento que sustenta a alma. É uma conversa íntima com Deus, com Jesus, com os espíritos protetores, como se conversa com o pai, com um amigo. Mas se não houver sentimento, a rogativa não passa do teto. Então, nós sabemos que no momento de aflição, tem momentos que nós ficamos tão aflitos que a gente não consegue nem nos concentrar para fazer uma prece. Mas os espíritos bondosos nos dizem que quando nós falamos, Jesus, me ajude, com verdadeiros sentimentos, com fé, no momento de aflição, vale mais que 1000 palavras. E o Chico também nos ensinava que quando nós dizemos a um ente querido que ele está saindo, para o trabalho, para a escola, vai com Deus. Se for com sentimento, se for com amor, um facho de luz sai do nosso coração e atinge o coração do outro. Então nós precisamos usar mais a prece, falar mais com Deus. E nós vamos percebendo então que a simplicidade, a humildade é que facilita essa ligação com o Pai. E muitos nos falam, para que rogar a Deus se Ele conhece todas as nossas necessidades? Porque orar a Deus é um ato de humildade e tem um aspecto prático muito útil, que é o de nos tornar conscientes das nossas necessidades. Nós aprendemos também a utilizar positivamente o nosso livre-arbítrio. O que Ele nos dará sempre, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação, as intuições, para que a gente possa passar pelas dificuldades, tomando as melhores decisões. Então, repelida só é a prece do orgulhoso, do materialista, que deposita fé só no seu poder e nos seus merecimentos. Os orgulhosos acham que não precisam de Deus, porque tudo que eles têm conseguiram com seu próprio esforço. Então façamos uma reflexão. Será que quando oramos nós temos a paciência de esperar? O que estamos acostumados a pedir? Será que só bens materiais? Então nós precisamos orar e esperar. Não nos impacientar buscando o imediatismo da solução. Porque existe o nosso tempo, existe o tempo de Deus. E olha, são bem diferentes. Então nós precisamos lembrar que Deus também não entra na nossa vida sem ser convidado, sem ser desejado. Nós temos que abrir as portas do nosso coração, do nosso lar, para o Evangelho no lar, para que a gente esteja sempre bem acompanhado de irmãos bondosos. Pesquisas feitas nos Estados Unidos e no Brasil mostram que as pessoas que têm o hábito da prece adoecem menos. Por quê? Porque aumenta a nossa imunidade. Olha que coisa fantástica. E a prece em grupo, ela tem uma ação muito mais poderosa, porque todos clamam juntos com o coração e com o mesmo objetivo. É no nosso Evangelho no lar, quando convidamos os nossos familiares para orar conosco. É aqui na Casa Espírita, no trabalho de vibração, que nós oramos pelos encarnados, desencarnados. Oramos por todos os espíritos sofredores, doentes do físico, do espírito, da mente. E essa vibração chega como um bálsamo, porque nós temos esse retorno. E daí nós também não só pedimos, nós agradecemos pelas conquistas, alegrias, vitórias.
curas. Então a prece, ela alivia, ela abrevia sofrimentos, ela reanima, ela desvia o pensamento do mal. Incentiva ao arrependimento, a reparação das nossas faltas. Então a prece feita com amor é muito poderosa. Quando oramos fervorosamente, nós entramos em sintonia com os bons espíritos que nos assistem e ficamos impregnados de fluidos salutares que terão ação benéfica em nosso organismo. Mas para conseguir a manutenção da verdadeira saúde, é necessária a nossa transformação moral. Então nós temos que pedir também que nos ajudem a sermos pessoas melhores a cada dia. Então, ao despertar, vamos agradecer a Deus por mais um dia, pedir proteção para todas as nossas atividades, ajuda para desenvolver as virtudes, eliminar os vícios. À noite, vamos agradecer por todas as oportunidades de aprendizado, de trabalho, e rogar que durante o nosso sono físico possamos continuar ajudando, aprendendo, na companhia de irmãos espirituais, para que a gente não perca tempo dormindo, né? Indo a lugares não muito bons. Então, na verdade, nós temos a liberdade de orar a toda hora que sentirmos necessidade, sem atrapalhar o nosso trabalho. Estamos dirigindo, um acidente foi evitado, vamos agradecer imediatamente a Deus. Se fomos intuídos para desviar, com certeza porque estávamos bem acompanhados. Se percebemos que o lar, o ambiente de trabalho está desarmonizado, vamos orar para que ele seja harmonizado. Lembramos de alguém que está precisando de prece, cozinhando, limpando a casa, trabalhando, não precisamos parar. É só elevar o pensamento a Deus e pedir por aquela pessoa. Então não podemos dizer que não temos tempo para orar, porque nós podemos orar dirigindo, cozinhando, limpando, lavando, qualquer momento, não é? Se for feita com amor, nós já vimos que Deus ouvirá sempre. A preguiça e a indisciplina é que ainda nos impede de aproveitar todos os recursos que recebemos através da prece. Mas é exatamente o que estamos fazendo hoje, o estudo, o esclarecimento, a reflexão acerca da prece, é que poderá nos impulsionar para combatermos esses vícios. E para encerrar, eu trouxe uma fala de Dr. Bezerra, que nos fala o seguinte: nos dedicar mais à oração, assim como nos preocupamos com a higiene corporal diariamente. Façamos da prece o nosso escudo protetor contra o assédio do negativismo que predomina na sociedade. Nós estamos precisando tanto desse escudo, não é? Escudo protetor. Não vamos entrar em sintonia de pessimismo, de negativismo, de agressividade, de violência. A oração sincera proporciona um alimento espiritual que nos robustece as forças para a vitória que nos aguarda, se não recuarmos temerosos ante os problemas que apenas surgem em nosso caminho para desafiarem a capacidade de superação de nós mesmos. Então, a cada dificuldade que nós conseguirmos superar, nós vamos ficando cada vez mais fortes, mais equilibrados, vamos chegando cada vez mais perto de Jesus. Então, que a gente possa usar essa conversa diária com Deus com muito amor, com o coração limpo, a mente limpa de todo sentimento negativo, inferior, para que ela seja ouvida e a gente tenha esse retorno sempre. Que assim seja.
Jesus.